Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Química Orgânica e hoje a gente começa o estudo nessa área específica da Química, que é a Química Orgânica, né? Que é bastante bacana, bastante interessante, legal, que vocês vão conhecer lá no terceiro ano do ensino médio. Então hoje a gente vai dar uma introduzida nessa parte histórica da Química Orgânica, o porquê que ela surgiu, né? O porquê do nome orgânica, por que a necessidade de dividir o estudo da Química, né? Então, hoje a gente dá uma introduzida nessa parte histórica, onde vocês vão ver que é bastante bacana, é bem sossegado o estudo, então vai ser bem interessante, tá bom? Então, vamos começar? Bom, pessoal, lá nos primórdios, né, mais especificamente em 1777, Bergman, ele começou a fazer as primeiras diferenciações dos compostos, que eram os compostos derivados de minerais, daqueles compostos provenientes dos seres vivos. Então, esse foi o primeiro cuidado em separar esses compostos de origens diferentes, tá bem? Então, Bergman ele fez o quê? Ele dividiu o estudo da química em química orgânica, que era aquela que estudava os compostos derivados dos organismos vivos, e também ele dividiu a química em inorgânica, que era aquela que estudava os compostos derivados de minerais. Então, esse foi o primeiro cuidado em separar o estudo desses compostos. Compostos esses que tinham origens diferentes, certo? Um pouco mais tarde, Berzelius, em 1807, ele, trabalhando em cima dessa divisão que Bergman estava propondo, né, ele aperfeiçoou a sua teoria, a chamada teoria da força vital. E o que essa teoria fala? Ela fala que só é possível sintetizar compostos orgânicos a partir de organismos vivos, ou seja, só pode ser criado, só pode gerar um composto orgânico se eu tiver vida. Então foi por isso que ele chamou a teoria de força vital. Ele acreditava que todos os organismos, né, os organismos precisavam ter uma força vital, uma força da vida para gerar um composto orgânico. Então, todos os seres inanimados, os minerais, não poderiam formar um composto orgânico justamente por causa disso, porque não tinham vida, certo? Então, essa teoria ela fala isso. Só é possível sintetizar compostos orgânicos a partir de organismos vivos, ok? Porém, em 1828, Euler, por acaso, ele esqueceu no laboratório o cianeto de amônio, que é um composto inorgânico, certo? Ele esqueceu esse composto aqui sob aquecimento. E quando ele foi dar uma olhada, esse composto ele tinha gerado um outro composto, que era a ureia, que é um composto orgânico. Então, a partir desse momento, ele observa que era possível, sim, sintetizar um composto orgânico em laboratório a partir de um composto inorgânico, certo? Então, nesse momento, a teoria da força vital de Berzelius caiu por terra, porque a teoria ela falava que só era possível sintetizar um composto orgânico a partir de organismos vivos. E a partir dessa reação aqui, desse experimento, né, Euler comprovou que não, que era sim possível sintetizar um composto orgânico em laboratório a partir de um composto inorgânico. Então, a partir desse momento, surge o estudo da química orgânica que a gente conhece hoje, certo? Então, foi comprovado que, de fato, é possível sintetizar um composto orgânico em laboratório a partir de compostos inorgânicos, certinho? Então, veio Kekulé, em 1858, a partir dos seus estudos, né, sobre o elemento químico carbono, o nosso carbono aqui, ó, da tabela periódica, né? Número atômico 6, massa 12. A partir do estudo desse elemento químico aqui, Kekulé, ele fala que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm o elemento químico carbono em sua estrutura. Porque a partir que eles começaram a estudar a estrutura dos compostos orgânicos, eles perceberam que em todas as estruturas orgânicas existia um elemento químico carbono nelas. Então, a partir desse momento, Kekulé fala que a química orgânica é a parte da química que vai estudar, sim, os compostos do elemento químico carbono, ok?
Então, pessoal, Kekulé, entre 1858 e 1861, ele lança os seus 3 postulados. Esses postulados, eles constituem as bases fundamentais da química orgânica. E o que é que esses postulados falam? Bom, pessoal, o primeiro postulado de Kekulé, o que é que esse postulado diz? Ele diz que o carbono ele é tetravalente, ou seja, o carbono ele é capaz de fazer sempre 4 ligações químicas, certo? E como que essas ligações químicas elas podem ser feitas? O carbono pode fazer somente ligações simples, como vocês podem ver aqui, ó. O carbono pode fazer 4 ligações simples, pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples, sendo que no total aqui, ó, ele está fazendo sempre 4 ligações. Ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples, ou ele pode fazer 2 ligações duplas, sendo sempre que no total o carbono sempre vai fazer 4 ligações químicas, certo? Então, o primeiro postulado de Kekulé ele diz isso, que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele sempre vai fazer 4 ligações químicas, ok? E o segundo postulado, ele fala que essas 4 ligações que o carbono é capaz de fazer têm o mesmo comprimento e a mesma energia. Sempre vai ter o mesmo comprimento e a mesma energia. Como nesses exemplos aqui, ó. Todas as ligações que o carbono está fazendo aqui, todas elas têm o mesmo comprimento e a mesma energia, certo? Esse é o que o segundo postulado de Kekulé diz. Já o terceiro postulado, pessoal, ele diz que o carbono ele é capaz de formar cadeias, ou seja, ligações químicas sucessivas com outros átomos de carbono. Então, quando o carbono ele faz essas ligações químicas sucessivas ó, com outros átomos de carbono, como vocês podem ver aqui nos exemplos, ele faz várias ligações químicas sucessivas com outros elementos químicos, né, carbono. Ele vai formando cadeias e, consequentemente, aí dando origem aos compostos orgânicos, que são a base do estudo da química orgânica, certo? Então, o terceiro postulado fala isso, que o carbono ele é capaz, sim, de formar cadeias, ligações químicas sucessivas com outros átomos de carbono e, consequentemente, gerar os chamados compostos orgânicos, que são a base do estudo da química orgânica, ok? Então, só recapitulando aqui a nossa introduçãozinha, né? Uma pequena introdução sobre o estudo da química orgânica, como que ela surgiu. Surgiu a partir de Bergman, né, em 1777, onde ele dividiu a química em química orgânica, aqueles compostos provenientes dos seres vivos, e a química orgânica, todos os demais compostos que eram provenientes de minerais. Depois veio Berzelius, em 1807, ele veio com a teoria da força vital, onde essa teoria falava o quê? Que todos os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados a partir de organismos vivos. Jamais um composto orgânico poderia ser sintetizado em laboratório. Eles só poderiam ser sintetizados a partir de organismos vivos, certinho? Depois veio Euler, em 1828, onde ele derrubou por terra a teoria da força vital. Por quê? Porque a partir por acaso, né, ele esqueceu um composto inorgânico no laboratório sobre aquecimento. Quando ele foi ver, esse composto tinha sintetizado um outro composto, a ureia, que é um composto orgânico. Então, ele comprovou que era possível, sim, sintetizar um composto orgânico em laboratório a partir de um composto inorgânico, certo? Então, ele comprovou a partir desse experimento. Depois veio Kekulé com todo o seu estudo, né, sobre o elemento carbono. Ele lançou seus 3 postulados, sendo que o primeiro diz que o carbono ele é tetravalente, sempre faz 4 ligações. O segundo diz que todas essas ligações que o carbono é capaz de fazer, todas elas têm o mesmo comprimento e a mesma energia. E o terceiro postulado fala que esse carbono ele é capaz de formar ligações sucessivas entre si, ou seja, ele é capaz de formar cadeias, formando assim compostos orgânicos enormes, né, gigantes, que são a base do estudo da química orgânica.
ok? Então, essa foi a literatura utilizada na construção da aula. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar mais uma lida, né? Vocês podem consultar esses livros, que foram os livros que eu consultei para fazer a aula de vocês, certo? Bom, pessoal, finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu aí um pouquinho sobre a trajetória histórica, né, do estudo da química orgânica. Vocês viram que é um estudo bastante bacana, né, bastante interessante. E nas próximas aulas vocês se encontrarão com o professor Leonardo. Ele vai mostrar para vocês um pouquinho sobre os hidrocarbonetos, que são os primeiros compostos orgânicos que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas. Então, vocês vão ter essa parte introdutória dos hidrocarbonetos, né, com o professor Leonardo. E a gente se vê nas próximas aulas, certo? Então, até mais!